Então, boa tarde para todos, para todas. Muito obrigado por estarem aqui. Para muitos que estão em São Paulo numa tarde fria, para a Ive que está em Curitiba, mais frio ainda. Eu sou a Patrícia Eugênio, nesse momento estou como diretora de comunicação do IJUSP, o Instituto Jungiano de São Paulo, pertencemos à Associação Jungiana do Brasil. O Instituto se propõe a formação de analistas junguianos, assim como o desenvolvimento de pesquisas, ministramos cursos, desde a pandemia ministramos lives, né? Somos ligados também à EAAP, que é a internacional lá de Zurique, e estamos há 25 anos ou 30 anos, agora já não me lembro, com esse currículo de formação de analistas junguianos. A gente tem procurado, a nossa última live foi sobre o revisionismo junguiano, e a nossa ideia é sempre trazer assuntos e pessoas que possam despertar essa reflexão sobre questões dadas da psicologia analítica, né? Questões que muitas vezes a gente tem uma certa resistência em falar a respeito. E o Cláudio hoje vai fazer esse favor para a gente, de nos levar a questionar questões que são tão caras a tantos junguianos. Vou apresentar o Cláudio para vocês. O Cláudio Paixão Anastácio de Paula. Ele atualmente realiza estágio pós-doutoral no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Entre os anos de 2020 e 2021, atuou como professor residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, da UFMG, é doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Psicologia, habilitação em Psicologia Clínica pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, e possui bacharelado e licenciatura em Psicologia pela mesma instituição. Foi membro do Comitê Executivo da International Association for Young Studies, por um breve período, entre 2006 e 2007. Atualmente é professor associado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o Gabinete de Estudos da Informação e do Imaginário. Esse é o GEDAI. GEDAI. Grupo de pesquisa registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bom, antes do Cláudio começar, eu quero ler o trechinho que ele escreveu para a gente, para falar sobre o que ele estava pensando em falar, tá? É uma pequena sinopse para a gente fazer essa entrada para a fala do Cláudio. Palavras dele. Partindo de uma discussão sobre a atração que a personagem C.G. Jung e o movimento junguiano exercem sobre os místicos, pretende-se apontar os efeitos deletérios que isso tem para a afirmação da área, não somente frente à ciência, mas frente às outras abordagens psicoterapêuticas. Num segundo momento, pretende-se exercitar uma leitura conduzida com aproximação e distanciamento crítico da forma religiosa como os junguianos estabeleceram suas relações com as ideias de Jung. Pretende-se apresentar uma breve discussão sobre as contribuições dos três heterônimos metafóricos do homem de Zurique, o cientista, o ensaísta e o terapeuta, e refletir sobre o modo como o apego dos junguianos a conceitos e temas como arquétipos, sincronicidade, si mesmo, alquimia, etc.,
incluindo a práticas questionáveis como astrologia, pseudocientíficas como a homeopatia e despropositadas como psicológicas para a física quântica, sempre com a frouxa justificativa do simbólico, funciona como um limitador para a valorização das reais contribuições junguianas, como, por exemplo, a teoria dos complexos e a sua original abordagem dos sonhos e da criatividade. Argumenta-se que muito da prática dos junguianos hoje se baseia muito mais em um desejo inconsciente de autoempoderamento através da fantasia de dominar um conhecimento transcendental do que em, de fato, construir uma prática e uma epistemologia fundamentadas. Finalmente, propõe-se uma reflexão sobre as possibilidades de um investimento sincero em submeterem esses conceitos junguianos a confirmações experimentais que as retirem do mar de justificativas anedóticas que as mantêm mergulhadas no iodo negro do ocultismo. Pode trazer para o campo das ciências psicológicas. Bom, isto é só uma prévia do que teremos pela frente. Tá? Muito bem-vindo, Cláudio. Uma alegria ter você aqui com a gente. Puxa, Paty, eu que agradeço. Olha a intimidade, né? Chamando a diretora de Paty. Mas eu que agradeço a oportunidade e, na realidade, eu vou fazer uma apresentação com um PowerPointzinho justamente para guiar a minha fala e tocar em algumas questões básicas. Depois, essa parte final dessa problematização, a gente vai fazer sem essa apresentação e mais, acho que durante até o debate, eu acho que seria mais rico. Eu cogitei não utilizar um PowerPoint, mas como eu queria mostrar alguns elementos bem pontuais, eu acho que visualizar ao mesmo tempo que eu falo, ajuda um pouco. Então eu vou fazer isso, eu vou tentar compartilhar, espero que dê certo. A gente treinou, mas como sempre, né, a gente faz tudo antes e dá certo. Aí, de repente, a gente vai tentar fazer e vai dar errado, né? E vamos lá. Só um minutinho. Apresentação de slides PowerPoint aqui. Vamos lá. Em tese, deve estar aparecendo em tela cheia para vocês? Sim, sim, sim. Oba, maravilha. Bom, o nome que eu dei então, né, a Patrícia já leu, né, Jung e os Jungianos, aprisionados entre a ciência e o ocultismo. Vamos ver se eu consigo fazer descer. Consegui. Bom, primeira coisa, aquele agradecimento formal, né? Eu tenho que agradecer muito a nossa querida diretora de comunicação. É isso, Paty? É diretora de comunicação, seu cargo no JUSP? Isso. Né? Então, a Patrícia Eugênio e a Luciana, que intermediou, nossa, toda essa parte de autorização de uso de imagem, essas coisas todas, e aproveitar que tem anos que eu não falo para a comunidade junguiana, né? Então aproveitar, desde o falecimento do Carlos Bernardi, eu não tive oportunidade de falar para a comunidade junguiana, então eu queria dedicar essa minha fala hoje à memória de um amigo meu, o Carlos Bernardi, que com certeza, se estivesse aqui assistindo a gente, iria discordar de mim em vários pontos, como era hábito, e brigar bastante comigo, e a gente sempre brigava muito. Né? E começar justamente evocando uma fala dele que eu acho que é a cara do que eu acho de mais bonito na teoria do Jung, que é a teoria dos complexos, né? As pessoazinhas. Né? Ele tem essa frase, esse trecho que ele publicou na internet algum tempo antes de falecer, né? Meu coração não sente falta, minha cabeça não deixa gostar, mas não é que eu peguei meu pé alegremente balançando ao som de Ai, se eu te pego, com Michel Teló? Jung tinha razão. Somos constituídos de sistemas parciais autônomos. E essas gavetinhas, né, esses nichos, que eu tendo, dentro da minha perspectiva, a enxergar como enfeixamentos de memórias, eu tenho trabalhado com a perspectiva de um bibliotecário e psicólogo como é que a gente estuda sozinho, né? Sei lá, autonegociado. O Nikolai Rubakini, um cara que era psicólogo e bibliotecário na época do czar na Rússia e fugiu de lá perseguido por um ditador e foi para a Suíça. E depois ficou muito conhecido no mundo francófilo, falando
de um conceito chamado Minema, onde ele falava de registros na experiência, ou da experiência, que norteavam a interpretação que a gente fazia de mundo. Ele falava de engrames, né, marcas no nosso cérebro, nos nossos neurônios. E eu acho que ele é relativamente contemporâneo do Jung, e ele traz um tempero muito interessante quando a gente olha o espírito do tempo em que o Jung construiu as ideias dele. Então, eu vou trabalhar muito dessa perspectiva. E eu trago aí uma imagem que eu pintei na época. Em 1989, foi o sonho que me levou a pensar na teoria junguiana como uma possibilidade dentro da psicologia. Eu era, né, um estudante bastante psicanalítico numa época, e hoje ainda temos muito isso, onde havia um domínio quase hegemônico da psicanálise nos cursos de psicologia, né? E esse momento foi um momento de confronto. Eu era um muito bom aluno de psicanálise, e num belo dia, numa discussão, ao falar desse sonho, eu recebi uma interpretação que eu diria mais que rasteira, uma interpretação falocêntrica, né, dessa imagem, né? Então, para quem não consegue visualizar, temos aqui uma imagem de um grande lago, uma figura pequenininha de pé, estava frio, de cachecol no pescoço, observando esse grande lago, onde haviam peixes gigantescos, do tamanho de automóveis, nadando nas águas claras desse lago. Ao centro do lago, uma ilha gigantesca, com uma árvore gigantesca nessa ilha, cujos galhos iam até num sol. Eu me lembro que esse sol remetia a uma fala do Monteiro Lobato pela boca da Emília, né, um pôr de sol de trombeta, né, um grande céu vermelho, iluminado, né, com a luz do sol, e lá, nessas galhas dessa árvore gigantesca, havia uma grande serpente, uma grande cobra, algo como uma sucuri gigante, que se enrolava nessas galhas lá no alto e descia pelo tronco até que a cabeça repousava na praia. Era basicamente esse o sonho. Insatisfeito com a interpretação que fizeram desse sonho, eu acabei migrando para a busca de alguma leitura, né, mais elucidadora, né, do que esse sonho poderia significar para mim. Eu não vou falar longamente sobre isso, mas esse foi o sonho que marcou a minha entrada no mundo junguiano. Eu fui procurar uma análise junguiana e comecei a me aproximar dos estudos junguianos nesse dia, com esse sonho, porque eu me recusava a entender esse sonho num viés simplista e redutivo. Continuo muito encantado pela teoria psicanalítica. Eu acho o Freud uma pessoa muito interessante enquanto pessoa, enquanto personagem histórico. Mas eu acho que, e aí eu vou começar as minhas polêmicas, tanto Freud quanto Jung, quanto todos os autores clássicos, vou citar alguns deles aqui, da psicologia e áreas correlatas, são pessoas no tempo delas. Freud é um homem do século XIX, Jung um homem do século XIX que começa seu trabalho, né, mais intenso no início do século XX. São pessoas que tiveram seu grande momento, mas que precisam ser atualizados, né? São pessoas que precisam ser atualizadas. E essa perspectiva de amplitude que eu enxergava na psicologia analítica é a perspectiva de alguém que enxerga que a psicologia analítica pode ser ampliada, pode ser aprofundada, e que percebe que muitas vezes os caminhos que a psicologia analítica tem seguido não têm sido, na minha percepção, como diz o Gaveta, o youtuber, né, na minha opinião, né, e aí é uma opinião embasada, mas é uma opinião, as pessoas têm todo o direito de discordar, não tem sido o melhor caminho, o mais fértil caminho. O ponto de partida, então, é a atração que eu vejo dos junguianos, e eu resisti muito ao desejo de colocar imagens aqui que ilustrassem isso. Pessoas junguianos que anunciam sua junguianidade, né, seja formados em especializações, são mais frequentes, mas alguns analistas que têm trabalhos ou apresentam, né, digamos, temas problemáticos associados à prática da psicologia
analítica, né? Então, eu vejo muitas referências às pessoas fazendo trabalhos como mestres em Reiki, astrologia, analistas junguianos, inclusive, que utilizam em consultório astrologia, pessoas que trabalham com homeopatia, tarólogos são muito frequentes, pessoas espíritas que fazem uma correlação, eu diria, espúria entre a psicologia analítica. Eu lembro aqui o Theodore Flournoy, um grande inspirador das primeiras pesquisas do Jung, né? Terapeutas florais há muitos, e a desculpa da física quântica, que eu reputo a desculpa da barriga inchada, né? Toda vez que a gente precisa explicar alguma coisa com uma explicação rasa e simplória, se apela à física quântica. Eu já vi eventos junguianos dentro de universidade, com alguns dos escassos, precisaríamos ter mais, né, docentes e pesquisadores nas universidades, construídos em cima de uma interpretação absolutamente absurda da física quântica. Se a gente puder dizer em poucas palavras, a física quântica trata de partículas minúsculas. Qualquer coisa maior que um átomo está sujeita às leis da física newtoniana. Por que se chamam leis? Porque elas funcionam em qualquer parte do universo conhecido até hoje, né? Não adianta a minha vontade, elas vão continuar funcionando. Física quântica não trata de pensamento. Me desculpe, Pauli, né? E o Pauli, inclusive, era um que reclamava disso. Eu espero, no final, poder ler um lembrete que o Sonu Chandansani faz para a gente, né? Me desculpe, mas partículas atômicas são atômicas. Física quântica não tem nada a ver com psicologia. Ah, mas e o gato de Schrödinger? O gato de Schrödinger é uma metáfora. Um elétron só pode ter seu comportamento definido se eu observar o elétron. Do mesmo jeito que para ver alguma coisa eu preciso colocar luz nessa coisa, o elétron ele é percebido quando eu jogo alguma coisa em direção a ele. Por isso ele muda de comportamento. Aquela história de onda e partícula, o comportamento muda porque eu estou olhando. Da mesma forma, a indeterminação. O gato eu só vou saber se está vivo ou morto se eu olhar. Até então, existe a possibilidade de estar vivo ou estar morto. Isso não tem absolutamente nada a ver com a influência do observador nas coisas. Isso é uma deturpação absurda de uma teoria extremamente séria e que tem contribuições muito grandes para a área a qual ela é direcionada. Finalmente, espiritualistas e místicos de diversas ordens, que já usam a psicologia analítica como desculpa de qualquer coisa. Então, eu preciso ter um respaldo na minha terapia de aromaterapia, ou nos meus florais, essas coisas que infestam o SUS. Né? O SUS não deveria fazer isso. Enquanto se gasta dinheiro com essas coisas, se perde dinheiro que podia ser dedicado a tratar pacientes com coisas de fato efetivas, e já deve ter um monte de gente me odiando. Mas o que eu faço é efetivo. Não é. Né? O que está em jogo aí é o rapó, que é muito bom, você é uma pessoa atenciosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dá atenção, que acalma as pessoas, existe efeito placebo, existem share picking, existem vários outros conceitos, recomendo muito que vocês puderem ler alguns livros interessantes, depois eu vou falar de alguns deles, né, que vão ajudar a separar o que de fato é eficiente, né, de fato é útil nas práticas e o que não é. Então, os meus incômodos vão muito por aí. Não porque as pessoas usem, elas usam. Né? As pessoas usam tudo. Tem gente que fala de psicanálise evangélica, né? O Freud era ateu. Né? Então, as pessoas podem usar. O que a gente não pode é, dentro de um movimento junguiano, seja na academia, seja nos institutos de formação, dar respaldo a teorias pseudocientíficas. Vou dar algumas dicas de como a gente se livrar disso. Bom, como eu falei lá no resumo e a Patrícia leu, é uma aproximação, uma leitura com aproximação e distanciamento crítico. Eu evoco aí um dos caras que eu admiro muito na nossa área, que é o Andrew Samuels, né, de uma pegada dentro da psicologia junguiana, das várias correntes junguianas, né, muito influenciado pela psicologia analítica inglesa, que é muito influenciada pelos desenvolvimentistas, né, passa pelo Bowlby, passa pelo Winnicott, passa, né, por esse zeitgeist bem inglês da psicologia analítica. E essa relação que o nosso querido Andrew Samuels tem com a psicologia analítica eu acho muito saudável, né, com todos os problemas que a gente possa enxergar nas proposições do Andrew. O que vai guiar a minha fala, então? Eu tenho trabalhado
com uma perspectiva de que nenhum fenômeno tem apenas uma causação. Isso não é novidade. Aristóteles propôs isso lá, né, na antiguidade, muito antes da Era Comum. Aristóteles propunha que tudo pudesse ser explicado a partir de 4 causas possíveis. Inclusive, esse desenho foi o desenho que baseou a educação até a Idade Moderna, né? Até o Iluminismo. A educação era baseada nisso, a formação das pessoas era baseada nisso. Isso acabava gerando o que a gente podia falar de um pensamento polimático, né, de um pensamento nexialista, um pensamento de várias matérias que buscava buscar conexões entre várias matérias. Isso é muito interessante, mas exige das pessoas um certo conhecimento dessas matérias. Não basta eu ler uma frase de física quântica e utilizar essa frase para justificar, porque ela, metaforicamente, pode ilustrar alguma coisa da minha pesquisa. O que Aristóteles propõe com essa ideia de 4 causas? Haveria uma causa material. E vamos pensar agora em termos de psiquismo. Como se constitui o psiquismo humano? Existe uma causa material, né? O Aristóteles usava a metáfora de uma estátua. Eu vou usar a estátua de uma cadeira que é mais familiar. Todo mundo já viu uma. Todo mundo tem uma. Vamos pensar numa cadeira mais básica, mais tradicional, uma cadeira de madeira, né? Então, as cadeiras têm uma causa material. É o próprio material do que ela é feito. Então, basicamente, madeira, né? Mas também pregos, cola, algum parafuso. Então, esses elementos essenciais que compõem a cadeira, esse material, seriam as causas materiais. No caso do nosso psiquismo, seria um cérebro e um sistema neuronal funcional. Eu tenho que ter uma genética boa que me deu um cérebro funcional, com um sistema nervoso funcional e que me deu e um ambiente no meu parto, nos primeiros tempos da minha vida, que não tenha faltado nutrientes e oxigênio para compor essa estrutura. Mas isso não define uma cadeira. Eu preciso que haja um carpinteiro, pessoas que vão talhar essas peças, montar essas peças, fabricar, né, essas peças, moldar essas peças. No caso do psiquismo, isso, as causas eficientes, o nosso carpinteiro, são aquelas experiências sociais que a gente vive, são todas as experiências culturais, as experiências físicas, né? A exploração do próprio ambiente a partir desse contato entre os nossos reflexos corporais, instintos com o ambiente. Isso é a causa eficiente. Mas há a causa formal. A causa formal é produto dessa interação da causa eficiente com a causa material. A cadeira, ela precisa ter suas peças organizadas de um jeito muito particular. Essa organização define uma cadeira. Se eu puser os pés no lugar do encosto, eu não vou conseguir me sentar nela, né? Então, isso gera uma especificidade muito grande. Da mesma forma, eu preciso ser formado, estimulado de um jeito certo para me tornar humano e ter pensamentos humanos. Eu costumo brincar com os meus alunos, o Tarzan, o Mowgli só podem existir na ficção. Se eu fosse criado por grandes macacos e fosse, né, criado isolado dos outros humanos, eu jamais conseguiria, como na lenda, na história do Tarzan, escrito pelo Edgar Rice Burroughs, chegar a uma cartilha e identificar um chimpanzé e um humano na cartilha e aprender a ler sozinho. E depois identificar Jane como humana, mesmo que eu não soubesse falar. Eu seria um macaco. Se um grande macaco superior, um gorila, um chimpanzé, mas eu seria um macaco. Um macaco ruim, porque meu organismo não está adaptado para aquilo. Se eu fosse criado por lobos, pela pantera baguera, pelo Balu, eu seria uma criança criada por lobos, por uma pantera e um urso. E eu não seria um humano, eu jamais seria um filhote de homem, embora eu fosse biologicamente um filhote de homem. A causa formal precisa acionar determinadas redes neuronais, criar conexões que vão tornar o funcionamento dessa minha mente humana. E, finalmente, há uma causa final, né? A cadeira serve para sentar. Qual é a causa final no nosso comportamento, no nosso psiquismo? Todo o processo de sobrevivência, eu posso dizer, darwinista, darwiniano, que nos colocou como humanos. Então, nós temos um princípio básico que nos impulsiona para a sobrevivência, que seria a alimentação, né, beber e comer, sobrevivência, proteção, reprodução.
Esses elementos finais, eles estão na base de tudo que... Freud sabia disso, ele era um leitor de Darwin. Jung sabia disso, ele era um leitor de Darwin, né? Nós somos consequência desse processo, essas 4 causas juntas. Se vocês observarem, é impossível abordar um ser humano sem pensar nessas 4 elementos, embora a gente faça isso o tempo todo. E é impossível estudar a complexidade do psiquismo humano sem pensar que esses 4 elementos estão presentes, esses 4 caminhos estão presentes. O que não quer dizer que eu preciso me tornar especialista em todos, mas eu preciso conhecê-los e usá-los com eficiência, porque cada um deles vai ter interferindo o tempo todo no meu processo. Ao fazer esse movimento, né, eu vou ter uma compreensão mais ampla. Eu acho que a gente, às vezes, peca por se prender a ou a um aspecto específico e ignorar os outros. Nós, muitas vezes, ignoramos a parte biológica, a parte evolutiva, né, que está na base do formal, que faz com que aquelas causas eficientes que a gente estude influenciem esse psiquismo. Ao mesmo tempo, nós tomamos os arquétipos como fruto dessa evolução de uma forma simplória, sem entender de fato como a evolução funciona. E esse é um problema. Nós achamos que nós herdamos coisas que nós não herdamos e ignoramos que nós herdamos coisas que nós de fato herdamos. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Então, eu acho que isso é o caminho que eu gostaria de seguir, porque eu sinto que boa parte do nosso apego a essas práticas pseudocientíficas, dentro e fora do movimento junguiano, nós simpatizantes do Jung de uma forma bem ampla, são fruto desse problema, desse imbróglio. E é hora de falar de crenças, né? Eu gosto muito, as pessoas adoram brigar comigo. Toda vez que eu faço uma palestra, eu trabalho com fake news, eu trabalho com... minha pesquisa é basicamente sobre como evitar a propagação de fake news, ou evitar a propagação de pseudociências e trabalhar com divulgação científica. Então, quando eu brinco e falo, né, usando essa imagem de baixo aí, né, que a homeopatia é a guitarra de ar da medicina, sempre tem alguém assim, mas meu filho estava com XYZ e eu dei o remédio, ele sarou, e eu continuo evocando o maior dos céticos brasileiros. O Brasil é um país tão sui generis que os céticos americanos, a gente pode falar do Isaac Asimov, que era ateu, a gente pode falar do Carl Sagan, que era agnóstico, a gente pode falar do Neil deGrasse Tyson, que é ateu, a gente pode falar de Daniel Dennett, né, que é ateu. No Brasil, a gente tem que falar de um padre católico, né? Aquele que falava, isso não existe, eu esqueci o nome dele agora, deu um branco, né? O padre Quevedo, né? Então, todas as vezes que as pessoas falam assim, olha, eu tenho explicações, mas você não precisa acreditar em mim, tem pesquisas que provam isso, né? Isso não existe. Né? Ao mesmo tempo, é feio falar mal dessas práticas, porque elas estão associadas a uma postura moderna, a uma postura de abertura à diversidade, uma postura pós-moderna de relativizar as coisas. A pós-modernidade trouxe uma coisa fantástica, que é você não se apegar a uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, ao dizer que não existe uma verdade absoluta, isso foi apropriado pelas pessoas como não existe uma verdade. Existe uma verdade factual empírica. Nossa relação kantiana com as coisas, onde a gente só percebe as coisas e não sente, não experimenta diretamente a realidade, nós somos produto de uma interpretação, não nos exime da responsabilidade com o mundo concreto. Existe um mundo concreto. Nós precisamos dar voz a esse mundo se a gente quiser fazer ciência. Né? E tem uma coisa da biologia da crença que eu acho muito interessante. Né? Tem 2 livros, eu coloquei as capas dele, né, do Michael Shermer, né, que são Porque as pessoas acreditam em coisas estranhas, e cérebro e crença, onde tem vários exemplos interessantes de como se constituem as nossas crenças nessas coisas mirabolantes. E eu sugeriria também um outro livrinho bastante interessante, chama-se Paranormalidade, do Richard Wiseman, onde ele fala de várias coisas que são muito apreciadas por alguns junguianos, como, por exemplo, a própria paranormalidade, a crença em poderes mentais e
os espíritos, a crença em espíritos. Eu não sei se vocês sabem, mas o espiritismo, né, na sua versão kardecista, ele existe em poucos lugares do mundo, né, basicamente no Brasil. Ele existe com essa força, né? Quando a gente visita o lugar onde eu não fui lá para ver isso, eu fui para ver outras pessoas, outros mortos, mas quando a gente visita o túmulo do Kardec lá em Paris, a gente vê que basicamente são brasileiros que colocam flores, e tem flores o ano inteiro, até no inverno, né, no túmulo do Kardec. É interessante ver por que a gente acredita tanto nisso, né, mas aí teria que ter uma outra discussão em torno da cultura, pode ser tema de um outro momento. Mas nós temos uma biologia para a crença, então existem padrões, a gente tende a seguir padronicidades. Então, se eu estou na mata, eu sou um homem pré-histórico, uma mulher pré-histórica, e eu escuto um ruído, eu penso, pode ser um predador, uma onça, está na moda a onça agora, por causa da Juma, que está querendo me pegar, né? Eu posso ter dois tipos de erro cognitivo. Um é inócuo, é o vento, não houve dano. O outro, eu posso presumir que é o vento e ser a onça, e eu morrer. Então, esse falso negativo faz com que eu morra. Então, isso acaba selecionando as pessoas que presumem que o vento é a onça, né? Para evitar isso, a gente cria padrões mentais. Esses padrões, eles acabam levando em consideração esses estímulos, mas outros também. Acontecimentos anteriores que podem ter prenunciado a chegada da onça. Isso está por trás, por exemplo, do método científico, eu identificar pegadas e sinais, cheiros. Isso tem cheiro de onça, né? Eu posso identificar esses sinais ou posso identificar sinais místicos, eu vou chegar lá daqui a pouco. E vai acontecer um monte de coisa a partir do tipo de sinais que eu considero, são as chamadas variáveis da minha pesquisa de homem pré-histórico. E podem dar falsos positivos, eu posso achar que algumas coisas dão sinais de outras. Então, ver o céu, a posição das estrelas, determinar a migração dos animais, ou a chegada das chuvas, pode me ajudar a me alimentar, ou alimentar meus filhos, né, minha família. Porém, né, pode me levar a predizer guerras, e são falsos positivos. E esses falsos positivos podem gerar padrões, padrões que vão ser reforçados ou não. Quando a gente observa, né, alguma coisa desejável acontecer, a gente começa a repetir determinados aspectos e padrões do ambiente que antecederam isso, na esperança de que isso gere o resultado final. O experimento mais clássico e que foi reproduzido e comprovado com vários animais é o experimento clássico do nosso querido B.F. Skinner, que criou pombinhos supersticiosos, né? Então o pombinho tinha que apertar um botão para receber o biscoitinho. O que ele fez? Ele começou a criar reforços em intervalos variáveis. Então, independentemente do que o pombinho fizesse, né, em tempos variáveis, né, quando ele apertasse o botão, poderia ou não ganhar o biscoitinho. Então, os pombos começaram a observar o que era feito antes de ganhar esse biscoitinho. E às vezes um pombo levantava a asinha, o outro rodava o pescoço em círculo, o outro fazia uma dancinha. E aos poucos foi criada toda uma religião de invocar por sinais o biscoitinho, o Deus biscoito, né? A gente tem muito material sobre isso, inclusive podem procurar depois o Deus das caixas, né, na internet. Vocês vão ver um fenômeno semelhante acontecendo com os homens. Na biologia da crença ainda tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós temos padrões de reconhecimento facial que seguem estruturas diferentes. Nós temos uma via chamada magnocelular, que ela é de alta velocidade. Ela acontece inconscientemente. Eu vejo alguma coisa e eu reconheço, isso é voltado para a nossa sobrevivência, mas ela tem uma granulação grossa, eu não pesco detalhes. Essa imagem aí embaixo, de cabeça para baixo, quando eu vejo as imagens do Obama, eu tendo a reconhecer o Obama nas duas, eu não noto estranhamento em nenhuma delas. Por quê? Eu estou usando essa via magnocelular. Ela não foi treinada, no meu caso, eu imagino que um de vocês também, para observar coisas de cabeça para baixo. No entanto, ela já, quando eu coloco as imagens de cabeça para cima, a gente vê nitidamente que a segunda imagem do Obama tem um problema. A boca foi invertida e os olhos também. Isso porque você está usando a segunda via, a via parvocelular, que é de baixa velocidade e ela é inconsciente. Se eu olho rapidamente, eu reconheço o Obama, mas quando eu olho, eu falo assim, tem um estranhamento aí.
né? Isso é treinado e é refinado na infância através do reconhecimento de padrões. A gente tem uma tendência a olhar as coisas e tomar as coisas muito por essa via magno celular. O pensamento científico, ele treina a gente para utilizar a segunda via. Tem uma outra padronicidade que tem a ver com imitação. A gente associa dois acontecimentos que já, né, tiveram uma relação antes e mantém esses acontecimentos na nossa cabeça como se eles estivessem existindo mesmo na ausência desse acontecimento deflagrador. Então, eu continuo tendo medo de coisas que remetiam a um predador. Né? Aí você fala, mas eu não tenho predadores hoje em dia, mas quem já tomou ressaca de catuaba selvagem no carnaval, aqui em Belo Horizonte isso é muito comum, a gente tem o melhor carnaval do Brasil, recomendo quando acabar a pandemia, venham passar o carnaval aqui em Belo Horizonte, é o melhor do Brasil. Não existe Bahia, não existe Recife, não existe meus colegas do Rio, desculpem, mas é o melhor carnaval do Brasil, aqui em Belo Horizonte. Venham para cá. E tem o efeito catuaba selvagem, né? Você nunca tomou catuaba selvagem, está em jejum, está de barriga vazia, vai lá e no meio da farra você toma uma garrafa de catuaba selvagem e vai para a farra, você passa mal, vomita muito. Desse dia em diante, você passa a evitar catuaba selvagem. Foi a catuaba selvagem que fez mal. Não foi o fato de você estar em jejum, não foi o fato de você estar com fome. E na ausência da catuaba selvagem, você vai passar mal só de pensar na catuaba selvagem. Eu tenho isso com pipoca com bacon. Uma vez eu passei mal com pipoca com bacon, hoje eu sentindo o cheiro de pipoca com bacon, eu passo mal. Susan Blackmore, que é uma psicóloga muito interessante do Reino Unido, ela fala que ela fez uma pesquisa interessante onde ela verificou que as pessoas que acreditam em paranormalidade são muito criativas. Elas têm a maior possibilidade de reconhecer objetos e imagens em formas indistintas do que as pessoas céticas. Mas paradoxalmente, apesar dessa maior habilidade, elas cometem mais erros de identificação. Por quê? Em alguns momentos, não existe padrão. E essas pessoas criativas, elas veem padrões onde eles não existem. Então, do lado de vocês, ela é um dos experimentos dela com gradações de qualidade de uma imagem de pontos que remete a um peixinho dourado, né? Então, as pessoas mais crentes de paranormalidade tiveram a tendência a ver esses padrões ali exibidos de uma forma mais nítida. Então, elas reconheciam o peixinho mais facilmente que as outras. Isso é muito bacana. Por outro lado, nessas imagens do centro, são em pontinhos aleatórios e elas tendiam a ver coisas que não tem imagem aí. Né? É praticamente um teste de Rorschach. Né? Mas as pessoas viam padrões onde não havia padrões, viam padrões em pontos aleatórios. Tem pesquisas interessantíssimas com o número, por exemplo. Se você dá número, sequências aleatórias para as pessoas dizerem qual que é a mais provável, né? As pessoas, em geral, tendem a ver números repetidos como 2, 2 e 2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem nessa discussão da crença, né? Na realidade, para pessoas crentes, vamos chamar de crentes as pessoas mais abertas a acreditar nesse tipo de fenômeno. Nós temos a mesma chance estatística de dar, por exemplo, repetir uma sequência de 3 números aleatórios de 0 a 1, né? De 0 a 9, né? Números aleatórios. Pode ser 2, 2, 2 ou 5, 3, 1, a chance de dar essas duas sequências é a mesma. Mas quando a gente apresenta essas duas sequências para as pessoas e diz, olha, qual que é mais possível de dar? As pessoas normais, vamos dizer assim, as pessoas que têm pouca criatividade, né, tendem a dizer que 2, 2, 2 é o mais possível de dar. Né? As pessoas mais abertas a acreditar e mais criativas têm a tendência a ver padrões em questões mais aleatórias. Então, é muito interessante isso. Algumas pessoas buscam uma convergência, outros buscam uma divergência. Na realidade, esses padrões levam a gente a pensar. Isso faz com que as pessoas que são crentes comecem a se achar muito inteligentes porque elas veem coisas que as outras pessoas não veem. Então é muito difícil demover essas pessoas de suas crenças porque você não vê que é muito... É curioso pensar nessas coisas. Bom, ver se eu consigo aqui passar o próximo slide. Travamos, espera aí só um minutinho. Pronto, consegui. E tem então essa tendência de acionalização. O que é isso? É a tendência da gente influir
infundir padrões em coisas que não existem. Lembram daquele exemplo, né, da força inanimada do vento e da ideia do predador? Né? E aí eu distingui o risco e não risco, né? A gente começa a perceber esses padrões, né? Isso somado à consciência humana que a gente tem de certos estados mentais que a gente sente, né, desejos e intenções, a gente começa a projetar isso na natureza e imaginar que existe nos eventos no nosso entorno intenções e desejos também. E aí a gente começa a colocar padrões de significado nas coisas que podem existir. Vejam bem, a origem, isso eu recomendo muito do Carlo Ginzburg, num livro dele, chama Sinais, o texto, depois eu posso passar a referência, mas ao final o livro está aqui, eu posso olhar o nome, onde ele fala disso, né? O que junta o primeiro meteorologista pré-histórico e o primeiro astrólogo pré-histórico é o mesmo princípio, só que utilizado de formas diversas, que é o que ele chama de princípio indiciário, de buscar pistas, buscar índices que remetam a alguma coisa. Então, a minha crença em vida após a morte é uma conjunção, por exemplo, de um monte desses efeitos. Essa conjunção da minha capacidade de infundir padrões a partir de algum evento que é, por exemplo, mental, que é a consciência que eu tenho na minha cabeça, e na maioria de nós existe isso, que a mente da gente existe separada do cérebro, enquanto na realidade ela é produto do cérebro, é uma mente imanente. Ao mesmo tempo, a gente tem o aspecto de projetar, de ver desejos e intenções nos outros. A gente tem uma sensação de que o nosso corpo continua no futuro, porque a gente tem essa percepção de que a gente continua o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente tem o nosso hemisfério esquerdo funcionando para integrar dados e dar sentido em todas as coisas, tanto as que são racionais quanto as absurdas. Então, a minha tendência, por exemplo, que é maluca, mas eu sei disso, eu sou o personagem principal da minha vida, não é isso que os coaches dizem? Eu sou a pessoa mais importante da minha história. Eu não sou, não. Eu sou um bosta, desculpa a expressão, né? E como todos nós somos, mas nós somos o personagem principal. Como é que eu vou acabar? E ao mesmo tempo, a descentralização da minha capacidade de imaginar. Quando eu me imagino em algum lugar, na praia, na padaria ou alguma coisa, e me vejo lá, eu não consigo ver lá e ver aqui ao mesmo tempo. Então, eu não vejo quem está me vendo lá. Né? E ao fazer isso, né, eu crio um fenômeno mental interessante. Quando tudo isso junta, fica fácil produzir essa crença num pós-mortem. Por que eu falo tudo disso? Porque isso tudo está presente, de alguma forma, em alguns grandes acertos da percepção junguiana e alguns grandes enganos da percepção junguiana, que muitas vezes, como no caso da astrologia, ele não se deu conta, apesar dos resultados que ele encontrou. Ele ficou dividido entre o desejo dele que as coisas acontecessem e os problemas da pesquisa. Problemas não, a pesquisa foi bem feita, né, dos problemas que ele encontrou na ideia da astrologia. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Jung tem 3 grandes heterônimos involuntários. Sem perceber, ele criou 3 Jungs diferentes. O primeiro deles é o cientista, que é o meu favorito. Apesar de ser um homem do século XIX, trabalhando no início do século XX, ele teve estudos muitíssimo interessantes, como eu falei do Rubakine agora há pouco, dentro do que se sabia na época, sem técnicas de magiamento cerebral, sem conhecimentos de genética como a gente tem hoje, o DNA não era conhecido, sem vários elementos que hoje nós temos acesso, aos quais hoje já temos acesso, construções que a gente tem, com base no que ele tinha na época, ele fez pesquisas muito interessantes. Tanto aquela que é um pouco estranha, porque ele trabalhou só com um sujeito, a prima dele é a Helene Perswerk, né? Se eu não me engano era esse o nome dela, tem muitos anos que eu li o livro. Né? Os estudos com associação de palavras são muitíssimo interessantes, algumas aplicações práticas, determinando situações que podiam determinar, por exemplo, alinhamento de comportamentos em complexos familiares, uma base para uma terapia ou de uma análise sistêmica da terapia, que inclusive ele tem um artigo, um artigo maravilhoso, né? A constelação familiar, mas que, por favor, não associem as famigeradas, eu sei que tem junguianos que praticam essa coisa abominável, né, as tais constelações familiares sistêmicas, fujam disso, é outra pseudociência, tem vários estudos que comprovam o dano que esse troço causa,
ganhei mais 15 inimigos agora. E esse Jung cientista, ele deve tudo a esse homem da esquerda. Tinha que ser esquerda, é o lado melhor, né? Esse homem, hoje em dia todo mundo é comunista, né? Então, esse comunista da esquerda aí, o Eugene Breuer, né? Eugene Breuer, do Burgosly, né? Esse cara é o cara. Ele é um terapeuta excepcional, um preceptor excepcional, um cientista excepcional, extremamente correto, fundamentado, preocupado. E é o homem da direita, Sigmund Freud, a quem como um personagem eu admiro, do mesmo jeito que eu gosto do Hannibal Lecter, do mesmo jeito que eu gosto do Locke, é um personagem de ficção, cuja grande parte, e o Marcos Quintais, se estiver nos vendo, vai me odiar, grande parte da teoria dele é ficção. É uma maravilhosa ficção. Como dizia o Paulo Francis, os contos das histéricas de Freud estão entre o que há de melhor na literatura erótica mundial. Né? O caso Dora é um livro erótico maravilhoso, mas ele é basicamente isso, um livro erótico onde ele tenta imputar numa garota um monte de ideias despropositadas. Ganhei mais 15 inimigos. Há estudos que, poucos, dentro do próprio movimento junguiano, que tentam retomar essa vibe. Eu escolhi 4 aqui como ilustração. São os arquétipos, está lá na Analytical Psychology, no Journal, né? São os arquétipos transmitidos mais pela cultura do que pela biologia, questões em torno do conceito de arquétipo, do Christian Rossler, né? Rossler. Esse artigo é muito bom, porque ele aborda o que havia na época que ele foi publicado, 2012, né? O que havia de mais interessante em culturalismo. Tem gente, por exemplo, que odeia o Joseph Campbell. Ele desvirtuou a teoria junguiana. A ideia que ele faz da dispersão da cultura relacionada com o arquétipo é muito mais palpável de ser reconhecida como algo viável do que essa ideia de que a gente herda padrões complexos, ainda que seja em termos de estrutura, de geração para geração. Esse artigo é muito interessante. Analytical Psychology and Science, Adversaries or Allies, adversários ou aliados, a ciência e a psicologia analítica, lá do Psychological Perspectives. Né? Muito bom artigo. Né? Aí acima, há um que eu estou, peraí, que está o Tolkien Claudio, bem na frente, deixa eu ver se eu consigo tirá-lo daqui. Consigo. Né? São as preferências junguianas realmente categóricas, onde ele compara, né, faz uma análise taxométrica dos vários métodos de determinação de tipos, o MBTI, os outros Singerlomes, e eles chegam à conclusão que já chegaram outros estudiosos. Né? O MBTI, que é o mais famoso, desculpa, gente, mas não mede tipo psicológico, não mede personalidade. Um teste feito em sim e não para medir psiquismo, para medir personalidade, não existe. O Singerlomes é um pouco melhor, porque ele tem essa ideia do tracinho, né, que varia de uma barrinha de um lado para outro. Ele dá esse grau, né, mas tudo que se sabe sobre estudo de personalidade hoje mostra que inclusive, eu já fiz vários desses testes, e ele muda de época para época, né, de momento para momento. Então, um teste de personalidade não deveria ser assim. Né? E, finalmente, um outro estudo muito interessante com o experimento de associação de palavras utilizando a ressonância magnética funcional. Né? Um outro excelente estudo. Por outro lado, tem estudos que são muito estranhos. Né? Por exemplo, né, tentativas de emular essa perspectiva científica, mas na realidade só servem para reforçar uma crença em noções que definitivamente não envelheceram muito bem dentro da teoria junguiana. Esse artigo, por exemplo, gente, eu fico com vergonha a ler. Utilizou a teoria, a leitura do Rosen sobre uma possibilidade de ter padrões simbólicos que sejam arquetipos, que já é complicada. Então, as pessoas dizerem que um desenho de uma escada bem estilizada, como aqueles degrauzinhos né, bem
padronizados remeta à ascensão, a gente precisa de referenciais culturais. É difícil tirar variáveis aí. Eles apresentavam palavras para as pessoas, imagens, e pediam para as pessoas de línguas diferentes relacionar essas palavras com as imagens, e dizem a conclusão da pesquisa que os resultados colocam a primeira evidência científica do inconsciente coletivo, né, como responsável, né, pela recuperação dos significados de símbolos arquetípicos. Gente, não tem evidência nenhuma disso. Tem evidência de que as pessoas têm bons sinais, bons signos na cultura que evocam determinadas ideias. Né? Você não acha nada de palpável no artigo. No entanto, é um artigo publicado. Eu fiquei com vergonha desse Journal of Border Educational Research. Eu não assinaria esse jornal. Bom, e tem outros conceitos de contemporâneos do Jung em relação à questão do próprio arquétipo que não envelheceram tão mal assim e que podem ser usados para aprofundar e amplificar a teoria do Jung. Aproveitando esse mote, é importante a gente pensar na diferença entre sintaxe e semântica. Tem um vídeo do Átila Yamarino, depois se vocês quiserem eu passo um link, que mostra um exemplo muito bonitinho do bem-te-vi. O bem-te-vi já nasce com a estrutura de canto pronta. Em qualquer lugar do mundo que você chocar um ovinho do bem-te-vi, mesmo sem papai e mamãe bem-te-vi, pode ser no Brasil ou na Argentina, ele vai cantar a musiquinha típica do bem-te-vi. Já o sabiá laranjeira, ele precisa de cultura. Né? Se você pegar um ovinho e chocar junto com ovinhos de pintacilgo, ele vai aprender a cantar como pintacilgo. Depois, quando ele tiver contato com bem-te-vis, ele vai aprender e vai aprender com sotaque. Gerações para gerações, os jovens adolescentes bem-te-vis criam sotaques, e esses sotaques, dependendo do sucesso deles com as fêmeas, vai passar para as novas gerações ou não, como as modas. O cringe, por exemplo, só a gente vai saber no futuro se o cringe vai ajudar os adolescentes a se reproduzirem. E aí, ele vai durar mais, por exemplo. Então, essas pequenas variações levam a gente a pensar no papel da cultura muito mais forte do que o papel da estruturação. Há uma estruturação genética. As duas aves têm uma estrutura para o canto. Há algumas espécies que têm esse padrão. Mesmo nas aves, há outras que não. O caso dos humanos é muito parecido com o caso dos bem-te-vis. Há uma cultura envolvida. Sintaxe. São as relações que interligam, né, os elementos de uma construção. Essa sintaxe, ela determina as funções das palavras, o lugar delas e as relações entre elas. A semântica é a relação entre significante e significado. A gente pode dizer que o significado está associado ao contexto, né, e ao conteúdo. O significante está associado à forma. Esses elementos são essenciais se a gente quiser discutir toda a questão de arquétipo. Né? Tem um conceito interessantíssimo, que é o conceito de schème, no francês, que seria o equivalente francês para esquema mental, ao schéma, que é o esquema representado. O Gilbert Durand, por exemplo, um antropólogo e sociólogo francês, ele fala que ele usa muito a ideia de arquétipo, ele foi lá membro do Círculo de Aranos, né? Ele fala do arquétipo em termos de um resultado da interação do schème, né, com o mundo, a partir do que existe antes do schème, que é o reflexo. Nós temos reflexos que mediam, reflexos biológicos que mediam nossa interação com o mundo. A partir daí, nós vamos construir esquemas mentais. Da mesma forma que o Piaget vai falar relações de tempo, espaço, causalidade, o Gilbert Durand vai falar de símbolos. Ele vai falar dessas relações determinando como a gente experimenta o mundo e como a gente constrói na nossa cabeça essa visão do mundo, criando impressões duradouras na mente desses estímulos ambientais. Então, as bases da teoria do conhecimento do Piaget, as bases da teoria do imaginário do Gilbert Durand conversam muito com a noção de arquétipo e nos ajudam a superar alguns dilemas e alguns apegos, que eu chamo de religiosos, da gente à letra junguiana. Gente, o Jung é um homem. Ele é um homem do início do século XX. O bonde já andou muitas estações para frente. Ele deve ser respeitado, e eu falo isso. Um dos grandes definidores de pseudociências é o apego ao fundador. Não podemos fazer nada que contrarie o fundador. Ou, pior, a gente ajusta tudo para caber na doutrina do fundador. Isso é um perigo muito grande. Né? Então, esses reflexos têm um lugar especial nesse desenho que a gente pode pensar. Piaget vai propor que todo mundo conhece o mundo da mesma forma. Isso é interessante. Piaget ele foi
testado mundo afora, e naquele aspecto bem popperiano, bem antigo, não é o aspecto que eu uso da ciência, né, ele foi falseado muitas vezes e nunca conseguiram provar. O que é falsear? É tentar provar que a pessoa está errada. Nunca conseguiram. Eles já conseguiram dizer que ele estava incompleto, ele não tinha imaginamento cerebral, ele não conhecia de neurociências, né? Ele não conhecia a evolução, ele era biólogo, como a evolução existe hoje, mas tudo que ele determinou, em termos dos modelos dele, foi comprovado. Ele propunha que a gente constrói um mundo a partir de uma ação sobre o objeto do conhecimento, estabelecendo um sistema de relações, um caminho de trocas que permite que a gente construa um caminho grande, né, que só vai implicar na distinção entre significante e significado no momento futuro, quando a gente atinge o nível das trocas simbólicas. Isso é muito importante. Lembra que a gente falou agora há pouco eu falei que a gente tem estruturas neuronais? Pois é, a gente tem 3 tipos de estruturas básicas de mecanismos que estão por trás dessas estruturas. A gente tem estruturas totalmente programadas, que são aquelas, por exemplo, do aparelho reprodutor. Independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, quando você entrar na adolescência, essas gônadas vão ser ativadas pelos mecanismos evolutivos, né? Os hormônios vão fazê-las funcionar. Nós temos experiências, sistemas, redes parcialmente programadas. A do sistema nervoso. Elas precisam de interação com o meio para serem desenvolvidas. E a gente tem experiências nada programadas, que são as estruturas mentais que se formam a partir dessa interação com o meio. Então, são camadas diferentes, atuando para formar o nosso psiquismo. Os experimentos de Piaget, então, apontam para isso, que a gente tem essas possibilidades que podem ou não se atualizar. Os arquétipos são isso, ou são fruto de algo assim, algo que pode ou não. Nós nascemos com pré-direções geneticamente determinadas, mas todos os indícios de todas as ciências, né, indicam que essas pré-direções não determinam um resultado como o Jung previa. Eu adoro a Anísio da Silveira, mas muito do que a Adelina, dos personagens que interagiram com a Anísio, a minha favorita, pintou, não é fruto da emergência de um arquétipo lá do inconsciente coletivo no sentido clássico. É a emergência de uma relação dela com o feminino com base nas experiências humanas que a Adelina teve e que tem a ver com experiências humanas que todos os seres humanos têm nessa relação ambígua com a maternagem. Não existe, a gente não precisa dessa base lá quase religiosa para o arquétipo na nossa experiência. Então, essas experiências sensório-motoras estariam na base disso. A semântica é cultural, a sintaxe é universal. As experiências humanas formam a sintaxe. Eu fico de pé em qualquer lugar onde eu sou humano, a menos que me impeçam disso ou que eu tenha um problema muscular. Então, esse meu processo de ficar de pé, né, e crescer e me levantar, me leva a estabelecer relações com baixo bom em cima ruim. E aí, perdão, ao contrário, embaixo ruim porque eu caio, em cima bom porque me seguro. E aí as pessoas que me levam remetem a ideias de ascensão. Ascensão é bom, cair é ruim, mas ao mesmo tempo grande remete a bullying. Então eu posso ter um tirano grande e ter um pai bom grande, um pai no céu, um pai carrasco, um ruim mal embaixo. Então isso acaba criando esses desenhos que a gente tem tão bonitos na psicologia analítica de tiranos e outros arquétipos do masculino, por exemplo. Bom, o Gilbert Derrame vai falar coisas muito semelhantes. Ele vai falar que essas experiências elas têm uma relação muito íntima com esse movimento. Então, nós temos essas estruturas que remetem muitas imagens fálicas, masculinas, né, na cultura, que tem a ver com essa postura que a gente tem, que tem a ver com o dia, com o levantar, com o ficar de pé. Tem um outro desenho voltado para o feminino, voltado para essa questão do acolhimento, que ele vai chamar de estrutura noturna mística, né, voltada para a digestão, para defecar, para se alimentar, para ser nutrido, por todo esse processo corporal. E nós temos uma outra estrutura que ele chama de copulativa, que tem a ver com ciclos, estações, que remete aos ciclos da experiência humana. Nós não precisamos desses ciclos arquetípicos passados de geração a geração, que são dificílimos de se comprovar. Se são tão difíceis de comprovar, a gente começa a se questionar. Será
que eles existem de fato? O segundo Jung maravilhoso é o terapeuta, que eu não preciso falar muito, eu estou falando para inúmeros terapeutas aqui, né? Então, a estrutura de relação entre terapeuta e analista, essa estrutura profunda e íntima, de uma cadeira na frente da outra, né? Que o Jacob descreve tão bem nessa relação de horizontalidade, que o Hillman descreve de uma forma tão bacana, né? Quando ele fala de uma desliteração, de utilizar metáforas para a gente sair do literal, de diferenciar da gente mesmo e do coletivo, de dar voz às pessoazinhas, de reconectar as excentricidades, de impessoalizar aquilo que a gente toma como muito pessoal e, ao mesmo tempo, remitologizar, colocar no mitos, num grande contexto explicativo, né? De acolher os pontos baixos da nossa personalidade, vitalizá-los sem moralizá-los, deixá-los falar para eles serem integrados, de consolidar com o múltiplo, né, aprofundar o cotidiano, as 4 fases do processo de análise: confissão, catarse, elucidação, né, onde eu entendo o que o mundo entende como normalidade, educação, como eu me adapto nesse mundo, e finalmente a transformação, eu descobri que eu não preciso me adaptar de um jeito padrão, eu posso encontrar meu jeito. Isso é maravilhoso, né? Isso tem muito a contribuir. Mas muitas vezes nós damos para isso justificativas, que eu digo da barriga inchada, justificativas místicas ou de pé quebrado do ponto de vista científico. Nós precisamos buscar elementos que nos deem voz. Só assim a gente vai ser atendido e ouvido na academia com respeito. Tem um terceiro Jung, que esse é o mais perigoso. Ele é brilhante, mas é perigoso. O Jung ensaísta, dos discos voadores, da alquimia. Gente, eu não posso citar as pessoas, mas tem junguianos que colocam lá psicólogo junguiano, analista e alquimista. Gente, alquimia não existe. Alquimia, o próprio Jung trabalhou os textos alquímicos como uma exploração inconsciente do inconsciente. Não dá para a gente ficar brincando de alquimista, não dá para brincar de astrólogo. Isso é um crime com a teoria junguiana. Nós podemos utilizar esses textos como uma amplificação. Nós podemos entender como a nossa mente funciona e tirar daí elementos de valor heurístico. O que é heurística, né? Heurística são soluções, caminhos curtos que a gente pode construir para criar hipóteses de trabalho, caminhos que possam ser criativos para a gente poder desenvolver alguma coisa interessante, mas que precisam ser testados, né? Em relação à astrologia, eu falei que ia mencionar, recomendo muito. Esse livro é baratinho, está à venda na Amazon, é do Carlos Orsi. Quem não conhece Carlos Orsi é um jornalista científico, um dos melhores do Brasil. Eu adoro falar isso, né? Porque a gente sempre fala o contrário, né? É a mulher do fulano, ele é o marido da Natália Pasternak, nossa conhecida do combate à Covid, da CPI da Covid. Né? Ele tem esse livro maravilhoso, um guia da astrologia, um guia para céticos, curiosos e indecisos, onde ele trabalha a fundo a pesquisa do Jung, criticando de um jeito muito interessante um problema que a gente não vê no estudo do Jung sobre sincronicidade, sobre astrologia, que é o fato dele ter chegado à conclusão que não há relação nenhuma entre o signo astrológico e as escolhas afetivas amorosas entre os casais. No final, ele apela para o recurso da sincronicidade para dar uma argumentação de pé torto para que poderia haver, não há. Mais uma vez, lembrando do querido Padre Quevedo, isso não existe. Aliás, vocês estão em São Paulo, não sei se já inaugurou. O acervo dele vai virar museu na USP. No entanto, tem pesquisadores relevantes que têm falado da psicologia analítica de uma forma interessante. Miguel Nicoleles, ano passado, citou e falou do Jung de uma forma muito interessante, falando dos arquétipos. Como neurocientista, eu gosto mais da abordagem do Jung. De certa maneira, a gente conseguiu provar em laboratório, mostrando que você consegue sincronizar a atividade elétrica de cérebros de grupos de indivíduos com elementos que apelam para arquétipos primordiais, que são programas que estão aqui dentro do cérebro há milhões de anos e que permitiram que a gente chegasse até aqui. O arquétipo do inimigo é poderosíssimo. Se você identifica um inimigo, você aumenta literalmente a sincronia da atividade elétrica dos cérebros e forma o que a gente chamou de uma brain net. Vejam bem, o arquétipo do inimigo que ele fala não é a imagem do inimigo, é a capacidade da gente identificar o inimigo. Isso pode ser passado evolutivamente, mas é completamente diferente do que os junguianos, tanto os de boutique, aqueles que usam o colar de âmbar, né, pescado no mar da China, né, ou tirado em alguma floresta de algum lugar lá
da Índia, né? Ou o junguiano do boteco, aquele que vê a sincronicidade na rama de alho, né, na réstia de alho pendurada na parede do restaurante de comida mineira. Né? É completamente diferente. O Siddhartha Ribeiro, né, numa live lá com o Vanderlei Magaldi, né, inclusive que foi falado um monte de coisas que não são propriamente junguianas, apesar de serem crenças dos junguianos nessa live, não pelo Siddhartha, mas pelo Valdemar, desculpa, Vanderlei, não, Valdemar, pessoa que eu respeito muito, mas que tem esse viés. Valdemar, se você estiver vendo ouvir isso no futuro, não fique com ódio de mim, eu te amo assim mesmo. A frase do Siddhartha é muito interessante. Eu acho muito interessante pensar como a gente pode levar esse tipo de hipótese para um teste empírico, pensando no Philemon, por exemplo, ou em figuras de imaginação ativa. Né? Hoje você tem técnicas que você poderia utilizar para descobrir o substrato neural disso, a ativação cerebral que representa esse imago. Em tese, seria possível, com uma ressonância magnética, por exemplo, encontrar os traços de memória. Lembra que eu falei lá na frente da nossa mente sendo composta? Isso é complexo, a teoria dos complexos. Por enfeixamentos de memória, os traços de memória que tornam essa imagem mais prevalente. Isso nunca foi tentado. Na realidade, existe uma neurociência da psicologia analítica que está por fazer. Por que está por fazer? Porque nós não fazemos. E a gente não pode contar com boa vontade do Miguel Nicoleles, do Siddhartha Ribeiro, para fazer. Nós precisamos gastar os nossos mestrados, os nossos doutorados, indo para os lugares onde existem pessoas abertas. O Instituto de Neurociência de Natal é um deles, abertas para pesquisar isso. Não vamos ficar aqui fazendo mestrado e doutorado, como eu fiz em ciência da informação. Vamos procurar algum instituto de pesquisa que ajude vocês a pesquisar alguma coisa de fato que possa ajudar no crescimento da matéria. Não vamos ficar fazendo engenharia de produção, nada contra quem fez. Eu fiz na ciência da informação e me ajudou muito. Na época não havia abertura, hoje há. Né? Não vamos ficar procurando fazer doutorado, né, em ciência da religião. Tem junguiano com doutorado em ciência da religião demais. Nós precisamos buscar outras áreas, mas precisamos perder medo de biologia, de estatística. Né? Finalmente, seria muito importante a gente pensar no investimento sincero em submeter os nossos conceitos a confirmações experimentais que nos afastassem do lado negro, do lodo negro do ocultismo, que, aí eu vou voltar lá no Freud, ele falava do rabo, sentava no próprio rabo para falar do rabo dos outros. Né? As crenças do Jung não são muito diferentes das crenças dele em id, ego e superego e coisas do gênero, que são conceitos que até têm uma certa relação com elementos do nosso psiquismo, mas não pela explicação psicodinâmica que ele tinha. Eu trabalho muito com uma noção de pseudociências desse cara, que não é, por exemplo, um popperiano. O Sven Hansson é lá da Suécia, e ele trabalha com um conceito de ciência no sentido ampliado, que é a ideia de que a ciência é uma área que busca afirmações confiáveis, isso é, epistemicamente justificadas sobre um determinado objeto de estudo. Pode ser desde a ciência da natureza até as ciências humanas. Uma doutrina pseudocientífica, ela geralmente tem duas pegadas. Uma, ela mistura uma afirmação de um desses domínios da ciência no sentido ampliado e, ao mesmo tempo, uma falta de confiabilidade que faz com que esse argumento não passe segurança para as outras pessoas. E o outro ponto é que os proponentes tentam criar a impressão de que ela representa a extensão do conhecimento sobre aquilo. Vamos pensar do jeito como a gente coloca a nossa teoria, para ver se isso não tem alguma coisa para a gente pensar na nossa área. Tem sete elementos que são muito demarcadores de uma doutrina pseudocientífica. Toda vez que eu pensar em alguma coisa na área junguiana, já que a gente está falando disso, mas eu faço isso na minha área, né? Na área que eu trabalho hoje, que é a ciência da informação e a psicologia num sentido mais amplo, né? Fora especificamente do nicho junguiano. Eu faço um credo na autoridade, onde o fundador ou algumas pessoas têm a habilidade especial de determinar o que é verdadeiro ou falso, e as outras pessoas precisam aceitar os julgamentos ou adaptar o que eu digo a essa linguagem para ser aceita. Eu faço experimentos que não são repetitivos, o que a gente chama de experimento anedótico. O que é anedota? É aquilo que eu te conto, eu que vivi. Né? A anedota não é piada, né? É aquilo que acontece no consultório e eu sou a única testemunha além do meu cliente. Ou a confiança depositada em experimentos que não podem ser repetidos. Exemplos escolhidos a dedo são citados, então eu cito o exemplo como representante de toda a categoria, eu cherry picking, porque eu escolho isso que eles representam bem a minha área. Eu resisto a testar
Eu falo, mas isso tem a ver com certos elementos que são intestáveis, incomíveis e imbrocháveis? Existe essa preocupação com o imbrochável? Então não é ciência. A ciência é feita em erro. Tudo que eu falar aqui precisa ser contestado e deve ser contestado, por favor. Né? Desdém com informação refutante, refuta, então eu não aceito, eu só aceito aquilo que concorda. Pirula, o divulgador científico, tem uma palestra maravilhosa, né? A ciência só tem razão quando concorda comigo. Nós, dentro das psicologias em geral, aliás, a formação em psicologia, eu vou ganhar mais 500 inimigos, a formação em psicologia no Brasil é péssima. Péssima por quê? Porque a gente tem 10 períodos de história da psicologia, com raríssimas e honrosas exceções. Psicologia analítica é dada como se fosse história da psicologia. Aliás, a filosofia é dada como se fosse história da filosofia. Filosofia não é saber se Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant. Não. Filosofia é pensar, é um jeito de pensar. Nós não aprendemos ciência, nós aprendemos a repetir a história. Os essencialistas têm esse problema, tratam de história. Os psicanalistas, nós junguianos, nós trabalhamos. Nós, olha, como se eu fosse, né, gente? Eu não tenho diploma, não posso ser junguiano. Mas nós não podemos fazer isso, nós temos que pensar em experimentos. Experimentos que não precisam ser quantitativos, mas podem ser. Né? Experimentos com prova e contraprova, com cego, com duplo cego, se possível. Né? Muitas vezes construímos teorias em subterfúgio. A testagem é arranjada de forma, como aquele texto que eu mostrei agora há pouco, para confirmar uma ideia. Aquele artigo dos arquétipos já foi feito para confirmar que o arquétipo existia. Né? Aquilo não tem uma mediação. E as explicações, muitas vezes, são abandonadas sem substituição. Eu crio uma nova explicação e esqueço que aquela explicação estava errada, e muitas vezes eu não busco entender por que ela estava errada e a reconstruo, né, num novo parâmetro. Então, isso é muito preocupante. Vou contar um último sonho para a gente encerrar. Eu li, há muito tempo atrás, o livro do Richard Noll, O Culto a Jung, e ele me assustou muito, o culto de Jung. Né? E depois eu li o Cristo Ariano. Na época eu era um junguiano muito fiel, né? Rezava toda manhã para o Jung, acendia uma vela de manhã e à noite para ele, 10 Pai Nossos, 15 Ave Marias, até porque ele gostava de Nossa Senhora. Né? E aí, nesse momento, um belo dia, eu tive um sonho, após ter acabado de ler o finalzinho do livro do Culto de Jung, do Richard Noll, que critica de uma forma muito ferrenha a teoria junguiana. Eu sonhei que eu estava num ônibus circular descendo uma avenida da minha cidade, indo em direção ao centro para pegar outro ônibus para casa, e lá eu estava com minha agenda, com toda a minha vida psicológica anotada, inclusive os sonhos, as coisas dos meus clientes, e uma moça com um tailleur, uma roupinha muito de psicanalista da minha época de juventude, né, cabelinho cortadinho de um jeito bonitinho, um taierzinho, se oferece para pegar a minha agenda. O ônibus estava cheio, eu entrego para ela. Aí, de repente, ela dá sinal e desce do ônibus e leva a minha agenda. E eu me vejo perdido sem a minha agenda, corro, desço no ponto seguinte, volto correndo. Quando eu volto correndo, eu chego num posto de gasolina, ela está sentada, ela está lá e ela se transforma numa mulher pré-histórica, né? Uma mulher habilis, né? Uma mulher erectus, né? Que trazia a minha agenda, que havia se transformado numa tabuinha de argila. E ela faz um banco com 2 tijolos para se sentar na minha tabuinha de argila nua, suja. Ela se senta nessa tabuinha e essa tabuinha quebra. Eu acordo desesperado. Toda a minha vida junguiana havia sido quebrada. Nessa análise do sonho, só para falar de uma última coisinha, eu cheguei a uma conclusão. Não era a letra escrita do Jung que fazia de mim um junguiano. Era um princípio heurístico investigativo que me inspirava. E aí eu comecei a me relacionar de uma forma diferente com o Richard Noll. Ele não precisava estar 100% certo, do mesmo jeito que Jung não precisava estar 100% certo. E eu me lembrei de uma história que eu ouvi de um monge budista que eu não achei, porque eu ouvi da boca dele, que eu uso a imagem do Bodhidharma ali, porque é o monge mais bravo que eu achei, que é a história das 20 bastonadas. Um discípulo ainda muito crente de religiões vai a um mosteiro para aprender Zen, e durante a meditação ele ficou com muito medo de ser visitado por demônios. Ele virou para o mestre e falou assim: mas se aparecer um demônio para mim, mestre? O mestre disse: dele 20 bastonadas. Mas ele falou: se um Deus aparecer para mim? O mestre disse: dele 20 bastonadas. E se o Buda aparecer para mim? O mestre disse: dele 20 bastonadas. Isso é a cara do Zen. O que a gente precisa, o método científico, ele se faz a partir da correção dos erros dos nossos mestres. Dê 20 bastonadas. Dê, inclusive, 20 bastonadas em mim. Né? E aí a gente pode
conversar. Se o Carlos estivesse aqui, ele me daria 20 bastonadas. Tem os e-mails e essas coisas aí na imagem, eu vou parar de compartilhar a tela, né? Claudio.paixão02 lá no Instagram, pode me mandar uma mensagem de www.jedai.si.fmg.br. Vou parar a apresentação, já invadi o tempo, eu sei que a Patrícia está me odiando, mas estamos aí. De jeito nenhum, longe disso, longe de te odiar, Cláudio. Deixa eu dar um aviso que era para eu dar no começo e acabei esquecendo. Peço, por favor, como todos os microfones estão fechados, que vocês coloquem as perguntas no chat e eu vou passando para o Cláudio na ordem que for chegando, tá? Cláudio, você sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Que nessa nessa mal sucedida intenção do Jung de agradar a ciência e a religião e não ter conseguido fazer nenhuma coisa nem outra, porque ele foi mal interpretado nos dois lugares, eu fiquei pensando que tem muitos junguianos que se posicionam como esse político há pouco tempo, não sei de onde, que falou: eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou para frente, ou seja, não é nada. Né? Estou à Não é... frente do meu tempo. Né? Se... A teoria da psicologia analítica é a coisa que mais parece com o Brasil, né? Nós somos o país do futuro. Né? É a ciência do futuro. Eu ouço isso desde que, olha, eu comecei a mexer com Jung em 89. Desde 89 eu escuto que o Jung é a psicologia do terceiro milênio, né? É da era de Aquário, né? Que, aliás, é outra metáfora excomungada do Jung. Oh, meu Deus Bom, do céu. Mas, enfim. vamos lá. Vamos ver se a gente tem... Depois eu quero ler o negócio do Sonu para vocês, mas aí eu leio na oportunidade de uma pergunta. Eu tenho certeza que vai surgir, espero, alguma pergunta nesse sentido. Vamos lá. Sabrina Peixoto. Existem atualmente pesquisas fazendo relação entre psicologia junguiana e psicologia baseada em evidências? Seria possível essa relação? Nossa, Sabrina, né? Sabrina. Sabrina, sua linda. Eu não sei se você está no mestrado, se você está no doutorado, se você está na especialização, se você está na graduação, se você está na formação. Precisamos muito. Devem haver. Eu não fiz essa pesquisa, não deu tempo, né? A gente combinou há mais tempo, mas eu só consegui ter essa semana para trabalhar na apresentação, então eu não consegui fazer a pesquisa do jeito que eu queria. Mas eu acho que seria extremamente interessante. Há um material na internet, quem gosta de YouTube, quando eu estou cozinhando, lavando as coisas, arrumando casa, eu geralmente deixo um vídeo do YouTube tocando. Há um debate que foi muito interessante entre alguém que já veio aqui nas lives do JUSP, né, que é o Christian Dunker, com uma menina daqui de Belo Horizonte, uma graduanda de psicologia que é extremamente perspicaz sobre a psicologia baseada em evidência, porque o Dunker fez um vídeo criticando a psicologia baseada em evidência e citou um vídeo dessa garota. Eu falo garota porque ela é jovem, não porque eu estou minimizando a competência. Ela é uma pessoa competentíssima. E, na época, era graduando de filosofia, fizeram sobre o assunto, criticando o Ronaldo Pilate, que é esse autor de um livro muito interessante, Ciência e Pseudociência, criticando essas pessoas e com críticas muito complicadas, críticas ad hominem, ou seja, atacando a pessoa, ao invés de atacar a teoria, construções que são bem complicadas, né, e criticando a psicologia baseada em evidências. Então, isso deu origem a um debate muito interessante sobre psicologia baseada em evidências desses estudantes com o Christian Dunker. E eu achei o debate extremamente rico, né, muito rico, porque desmistifica várias coisas relacionadas à psicologia baseada em evidência. Muitas delas que dizem, por exemplo, que é uma coisa voltada muito para a área médica, que tem a ver com a ciência formal, que quer vender tratamentos, que quer vender isso, vender aquilo. E, na realidade, a grande preocupação da psicologia baseada em evidência é com a eficiência das coisas. Então, eu gosto muito do Hillman, né? E apesar de ver problemas no Hillman, como eu vejo em todo mundo, inclusive em mim, né? Quando ele fala que, né, daquele texto famoso dele, né, os 100 anos de psicoterapia, o mundo está cada vez pior. Né? Quanto tempo existe a terapia? Nós tentamos salvar o mundo de um em um, e não vai ser assim. A gente pode deixar as pessoas mais felizes. Aí eu vou citar a melhor coisa que o Lacan escreveu, né?
Desculpa, Marcos Quintais, se você estiver vendo isso, eu não gosto do Lacan, eu acho o Lacan um equívoco, o Marcos usa muito essa expressão, né? Eu acho o Lacan um equívoco, é um equívoco, né? Ele tenta fazer coisas com a matemática que ele não consegue, ele tenta utilizar conceitos sem fundamentação teórica, a fundamentação são as vozes em mente, né? E a gente precisa sair desse lugar. E a psicologia baseada em evidências é simplesmente isso, submeter a provas. É possível. Agora, nós temos que criar métodos, nós temos que criar controle de variáveis, e é possível fazer isso, mas nós temos que dedicar. E não vai ser um psiquiatra que não é junguiano, não é analista, não é junguiano, que vai conseguir cercar as variáveis que podem intervir numa pesquisa junguiana. Então, esperar que alguém teste é a mesma coisa do psicanalista, que fica esperando que a neurociência comprove que a psicanálise funciona. Não, o psicanalista é que tem que ir fazer pesquisa científica. Ah lá, tá vendo, tá o Marcos Vitais mandando a mensagem depois. Eu não consigo ler, Marcos, mas eu tenho certeza que Eu as meninas vão vou, ler. eu vou te falar, É, Cláudio. então, Eu, a psicologia baseada em evidências, né, ela pode lançar mão disso, mas com a nossa ajuda. Não vai ser as outras áreas, não vão ser as outras áreas que vão conseguir provar. Nós precisamos começar a trabalhar segundo esses cânones. E a ciência funciona com tijolinhos. Né? Eu tenho uma preocupação dentro da área que eu pesquiso. Cada artigo, cada orientação constrói um tijolinho. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um artigo, né, que está sendo escrito com um aluno meu sobre o conceito de informação e proto-informação. Esse conceito é fundamental para eu articular com vários outros. Né? A gente só vai conseguir encontrar evidências para a psicologia junguiana se a gente for construindo tijolinhos por tijolinhos, pesquisa por pesquisa. Para lá na frente a gente ter um corpo. Não vai ser eu sozinho, né, fazendo um estudo com 20 sujeitos que eu vou conseguir comprovar isso. Mas, nossa, por favor, tente fazer, busque formas de fazer, estude as outras áreas, vê como é que a psicologia cognitiva trabalha nessa perspectiva, como é que os behavioristas trabalham nessa perspectiva, e vamos tentar criar formas da gente desenvolver pesquisas que possam se enquadrar num critério de cientificidade maior. Desculpa. Cláudio, Paty. vamos lá. Pergunta do Marcos e depois vou te falar do Ricardo. Querido Cláudio, bom te rever. Quando Chandassani apresenta ao grande público o livro vermelho de Jung e os livros negros, ele não está nos convidando a termos que aceitar o lado Bollingen da obra de Jung, Kuznet e Bollingen, não as duas facetas ciência e espiritualidade da obra junguiana? PS, adoro Lacan, grande abraço. Eu sei que você adora o Lacan, né? Você é o mais lacaniano dos junguianos, né? O Lacan é muito sedutor, porque ele está falando desse lugar da crença, como o próprio Freud, né? Há um Freud muito interessante, o Freud do início, com aquele do projeto de psicanálise, né? E é um Freud que fala coisas que são sedutoras, né? Moisés e o monoteísmo, né? Tota e Tabu são maravilhosos, mas, como diria o querido padre Quevedo, não existe, não há evidências disso, né? Agora, falando então dos livros negros do livro vermelho, são maravilhosos, porque eles retratam a relação do Jung com o seu próprio imaginário. A gente tem que pensar isso. O Jung, ele é uma vítima, né, do espírito do tempo. Ele é uma vítima de toda a história que o precedeu. Ele leu os grandes teóricos da antropologia, das pesquisas arqueológicas, pela editora teosófica, Helena Petrovna Blavatsky, que conversava com os mestres, né? E era uma embusteira, era uma falseadora. Então, ele estava envolvido no que a gente podia chamar de uma bacia semântica que enviesava, infelizmente, a leitura dele, o que não desmerece a profundidade do conhecimento dele. A gente tem que filtrar. O trabalho que ele fez com ele mesmo é ótimo. Né? Se a Adelina fizesse, lembrando a minha querida Adelina, que eu tenho uma paixão por ela, né? Lindos os trabalhos da Adelina. Né? Se a Adelina tivesse o conhecimento do Jung para ler os trabalhos dela, provavelmente ela teria tido conclusões fantásticas sobre a experiência dela. Agora, eu transpor isso para a experiência de outras pessoas é transpor algo que é anedótico, é a experiência do Jung consigo próprio, e que pode gerar ideias, né, heurísticas, né, hipóteses,
e aplicar para todo mundo. Eu posso ter hipótese que o livro vermelho, as experiências com Philemon, por exemplo, para fazer um recorte, né, se apliquem talvez às imaginações ativas da Patrícia Eugênio. Mas só testando as experiências da Patrícia Eugênio que eu vou chegar à conclusão se isso de fato acontece. Ah, mas várias pessoas testaram nesse mesmo ambiente anedótico. Né? É um convite, mas é um convite à pesquisa. Né? Apesar de eu adorar ler isso. É muito bom. Mas eu adoro ver os filmes da Marvel. Gosto mais até que os da DC. E nem por isso eu coloco uma malha, né, e saio me balançando entre os prédios, né, em teias, até porque eu não consigo produzir. Né? A última, né, talvez pelo bumbum a gente consiga, né, produzir teias. Você está sem microfone, Patrícia. Desculpa, desculpa. Nada, é sempre bom ver você falar até sem áudio. De te imaginar se balançando entre teias na cidade, eu fiquei sem voz. Pois é, e pelo bumbum ainda, né? Depois procurem lá Guava Man, né? É o Homem-Aranha de Porto Rico. É um videozinho de animação muito interessante. Ele se baseia entre os balanços entre os prédios pelo bumbum. É uma Vamos figura lá. interessante. Ricardo Pires, que também é um dos diretores do JUSP, pergunta o seguinte: Cláudio, o que você acha de colocar em paralelo como proposta de narrativas científicas as ideias de amplificação de Jung e da teoria de Hawking como contraponto ao reducionismo? Olha, eu acho a teoria da amplificação muito interessante, mas eu acho que muitas vezes ela é mal usada. Eu não posso falar desse contraponto, eu nunca pensei sobre ele. Eu posso pesquisar, né, e falar num outro momento. Eu sou muito cuidadoso de falar, né, sobre coisas que eu não pensei, não estudei, mas eu pensei muito sobre amplificação. E a ideia da amplificação é muito legal, né? Você oferecer energia, a metáfora que eu uso, eu não sei, eu acho que eu roubei isso de alguém, da picape de um tocador de vinil, né? A agulha passa naquelas ranhuras, eu injeto uma corrente elétrica, passo por um amplificador e aquele sinal que é quase inaudível se torna amplificado. Essa proposta ela é muito interessante, mas a gente usa a amplificação de um jeito muito ruim. Eu, por exemplo, a amplificação na minha prática, quando eu tinha, hoje eu não atendo mais há algum tempo, eu estou dedicado à pesquisa, né? Eventualmente algum amigo me pede para conversar com alguém, alguma coisa bem pontual, mas eu utilizo como último recurso, né? E eu utilizo quando o cliente ele já chegou à sua percepção, à sua análise da sua situação. E eu falo assim, oh, que interessante, há uma história que me remete a isso. Por que eu utilizo? Para que essa história que já está consolidada ganhe energia para ele refletir sobre outros aspectos, aquela ideia de remitologizar. Então, já estava na literatura, nos contos de fada, nos desenhos animados, eu uso muito cultura pop. Então, essa dimensão de dar energia ao processo e tirar a pessoa daquele processo onde ela fica correndo em torno do próprio rabo e colocá-la numa dimensão maior, eu acho fantástica a ideia de amplificação. Mas a forma como muitas vezes é usada de criar laços com mitologia tira a pessoa da experiência vital dela, né? Então, eu utilizo um critério de análise de sonho que ele pega todos os elementos do sonho, aquela ideia de que você é figura, fundo, diretor, público, iluminador, a própria cadeira, a cortina. Eu trabalho todos os elementos do sonho numa forma muito gestáltica, de colocar a pessoa nesse lugar, imaginar o que ela pode estar ali, e ver as associações que ela faz, as associações pessoais, remeto ela a tentar ver se aquilo tem alguma relação com o dia pregresso, com a situação do sonho, muito do que todo mundo faz. E eu esgoto ao máximo essa possibilidade. E aí, se existe esse outro elemento, eu incluo a amplificação. Porque senão eu acho que a gente tira a pessoa da experiência dela. E aí, isso tudo eu faço por quê? Porque dentro do que a gente tem de mais moderno em relação a... Moderno no sentido contemporâneo, não da idade moderna, em sentido das pesquisas neurocientíficas sobre o sonho é basicamente reestruturação de memória, com vários fins. Um fim evolutivo, que é a sobrevivência, traçar cenários possíveis, que podem ou não se realizar. Nossa evolução selecionou aqueles de nós que conseguimos fazer previsões mais eficientes. Isso selecionou a modalidade do sonho. Trabalhando com essa hipótese, eu tento trabalhar essas memórias que podem ser as mais absurdas possíveis, as construções mais ilógicas, mas buscando encontrar
a que cenário concreto aquele cenário hipotético poderia se aplicar. Só depois de resolvido isso, eu entro com a amplificação. Eu não sei se eu respondi. O resto eu teria que estudar mais. Respondeu sim, Cláudio. Mais uma pergunta da Alessandra Góes. Se possível, gostaria que o professor Cláudio comentasse mais como fazer, corrigir mestres, mestras, fazer a crítica estando dentro de uma área de pesquisa, quando pode ter um clima de adoração dentro da própria universidade ou do grupo de pesquisa, e como lidar com as possíveis contradições do autor, autora, sem cancelá-los, cancelá-las. Isso é o problema, porque a gente mexe com os egos. Eu vou dar um exemplo que pode se aplicar à psicanálise, à psicologia analítica ou à própria universidade. Imagine que eu vou falar dos movimentos das grandes escolas, as associações psicológicas, porque são onde as pessoas investem além de tempo, dinheiro. A pessoa investiu anos numa formação, análise pessoal, análise em grupo, orientação individual, orientação em grupo, simpósios, congressos, a própria taxa de formação do instituto, da sociedade, da associação, né? É muito dinheiro envolvido e o tempo todo dentro desse esquema de autorreferenciamento. Então, essas pessoas criaram, e na academia acontece isso, com a diferença que isso é feito dentro de um ambiente um pouco mais disperso. Mas a pessoa investiu muito, ela construiu toda uma identidade relacionada a isso. Então, dizer para uma pessoa que ela errou, ou que ela se equivocou, sendo que ela investiu tanto dinheiro nessa formação, ou tanta energia nessa formação, implica em que ela assuma que ela pode ter jogado parte desse tempo fora ou desperdiçado. Na realidade, não, né? Sempre há a possibilidade de você fazer como o Berger e o Luckmann falam, de transformar sua vida num Antigo Testamento e criar um Novo Testamento. Né? A minha vida, eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus. Sempre há essa possibilidade. A vida do cientista é um eterno encontrar novos Jesuses e nunca se apegar a eles. Então, é muito difícil tocar com essas pessoas. Então, a gente tem que pensar, essa pessoa está aberta? Não. Eu te recomendo, se você é um aluno desse mestre, você depende desse mestre, ou você pode trocar de mestre, mudar de orientador, se você estiver na academia, isso é possível. Se não, faça sua pesquisa de mestrado, sua tese de conclusão da formação, seu TCC, sua pesquisa de doutorado e faça suas próprias pesquisas. Por quê? Quando a gente está escrevendo um TCC, uma tese de formação de analista, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente acha que aquele vai ser o trabalho mais revolucionário. Ninguém vai ler esse troço, só você e a banca. O que vai fazer a diferença é o que você fizer depois. São os artigos que você escrever depois, são as pesquisas que você fizer depois. Então, não se preocupe. Se for para agradar essa pessoa e você precisa dela, faça dentro dos cânones. Né? Coloque ali alguns questionamentos, alguns apontamentos para pesquisas futuras e faça a sua pesquisa depois. Se você puder trocar, aí troque. Aí procure um orientador legal. Né? É possível, inclusive, se transferir de um programa para o outro. Né? Você pode achar um programa que tem uma pesquisa que se adapte mais ao seu interesse e a CAPES permite isso, você leva os créditos. Né? Você não precisa brigar com o seu orientador. Fala, nossa, eu descobri que eu tenho uma afinidade maior com outro departamento dessa universidade. Né? Ou até com uma outra universidade, é possível fazer isso. Conversa com o seu orientador, fala, nossa. Aí ele vai falar assim, não, mas eu não queria que você saísse, então pede uma coorientação. Aí você dois bode bravo brigando um com o outro. Né? Então, há alternativas. Agora, eu não sugeri o confronto, sabe, gente? Porque o confronto acaba para quem... A minha mãe falava isso, né? Quando ela podia, ela pensava as coisas de uma forma mais organizada. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, não vale a pena entrar em confronto. Mas é importante questionar. E é importante debater. Aí vai do seu feeling. Né? Eu já tive, quem já teve nos Moitarás, já viu que eu tive embates. O Marcos Quintais estava num, onde eu debati com um junguiano muito famoso, né? E eu era um Zé Ninguém na época. Aliás, continuo sendo um Zé Ninguém, talvez um Zé Ninguém mais barbado e mais velho. Mas a gente não pode ter medo de questionar. Mas eu, como eu sou um caipira, eu era um Zé Ninguém, eu pude debater com ele. Se eu tivesse na formação, provavelmente eu ia ser cancelado. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber de onde a gente fala.
Ô, Cláudio, só para ilustrar, uma vez um orientador falou para uma paciente minha: não queira inventar a roda, porque a roda já foi inventada e quem inventou fui eu. Exato. Né? Eu lembro que é o complexo de esqueleto na versão do filme do He-Man dos anos 80, né? Eu sou Deus! Né? Eu acho o máximo, né? É o apego que o fã de Star Wars tem a Star Wars, é a minha Star Wars, né? Só pode um personagem negro, um personagem gay, uma lésbica jamais poderão estar no meu Star Wars, que o meu Star Wars só tem pessoas brancas. Então uma galáxia cheia de alienígenas não pode ter um preto, não pode ter uma lésbica, não pode ter um gay, não pode ter uma pessoa trans. Os fãs de Star Trek é a mesma coisa, né? A gente faz da psicologia isso, né? É a minha roda. My Ô, Cláudio, precious. tenho mais uma pergunta aqui, Sim, senhora. vou trazer, é da Amélia Carla. Obrigada, professor, me provocou muitas reflexões. Gostaria de saber como vê as discussões acerca das quebras de paradigmas da ciência clássica, como vê o diálogo da psicologia com as ciências sociais, particularmente paradigma barra teoria da complexidade. Eu acho a teoria da complexidade uma perspectiva fantástica. Eu acho que, de fato, as relações são muito maiores. E isso não é uma novidade. O Aristóteles apontava para isso lá atrás, né, na metafísica dele. Quando a gente fala em paradigmas, né, tem muito lá a ver com o Thomas Kuhn, né, essa ideia de paradigmas, ela cria. Ah, Martinha, beijo, Martinha. O Thomas Kuhn, ele cria uma leitura muito didática que nos permite entender como a ciência avança. Ao mesmo tempo, a gente, quando pensa em paradigmas, a gente tende a esquecer que, da mesma forma que eu não posso determinar uma pessoa absolutamente heterossexual, uma pessoa absolutamente homossexual, mas que existe uma linha, né, que junta, né, de um polo a outro, esses dois extremos, e nós todos nos colocamos no meio delas, o pensamento científico ele está aí, a gente acostuma por um exercício intelectual em dividir por escolas os pensamentos, desde a filosofia, né, e a colocar um como opositor ao outro, e na realidade, essa ideia pendular do conhecimento sendo construído, ele vai se colocando ao longo do tempo, né, de uma forma crítica e cumulativa ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho muito cuidado com o uso de paradigma. Na área que eu trabalho hoje, que é a ciência de informação, as pessoas costumam dizer muito de paradigmas da ciência de informação, paradigma físico, paradigma cognitivo, paradigma social. E aí, quando as pessoas chegam no paradigma social, elas começam a considerar que o físico não existe mais, que o cognitivo não existe mais, como se o social não fosse embasado no cognitivo e o cognitivo não fosse embasado no físico, né? Então, o mesmo acontece na ciência, né? E aí a gente deve pensar, a ciência, ela implica num jeito muito específico de pensar, um jeito que é metódico e que busca, né, construir construir uma construção fica um pleonasmo, uma redundância, né? Mas construir uma forma de desenhar o mundo de maneira a comprovar os raciocínios com base em determinados critérios de vamos dizer, de segurança, né? Então, a confirmação de outras pessoas, os pares, o uso de um raciocínio lógico dentro de uma lógica bem estabelecida, a busca de evidências. Então, esses elementos eles precisam ser ensinados nas graduações, nos ensinos médios, nos ensinos fundamentais, na pré-escola. Nós precisamos formar uma mentalidade. Se a gente forma uma mentalidade como isso, a gente cria firewalls para a entrada desses outros pensamentos que são complicados. Aí, para terminar a discussão, né, não terminar, encerrar, mas para fechar essa chave, eu acho que uma fala do Marcos Quintais muito boa, né, que falou assim, eu gosto do Lacan, eu falo assim, ótimo, vamos submeter a Lacan à prova e ver o que sobra, né? Eu gosto do Jung também, vamos submeter à prova. Por exemplo, eu estou trabalhando com esse psicólogo bibliotecário russo, né, o Nikolai Rubakine. Tem ideias fantásticas, mas no final ele faz uma defesa absurda da parapsicologia. Por que ele faz isso? Porque ele escreve, o livro dele foi publicado em 1922. Na época, parapsicologia era moda.
E as pessoas tinham essa fantasia de que ia dar em algum lugar. Mas desde o Amazing Randi, recomendo um documentário, vocês encontram ele na internet para assistir, né? Um Mentiroso Honesto, onde esse mágico utiliza técnicas de mágica para enganar pesquisadores, para psicólogos renomadíssimos de universidades americanas, e durante 2 anos ele e uma equipe enganam essas pessoas construindo, né, experimentos que provavam fenômenos parapsicológicos que, na realidade, foram falsificados por ele. Né? É um cara brilhante, ele mostra como que a gente é facilmente enganado. Nós precisamos desse rigor. Né? Por isso eu acho que a formação científica ela é essencial. Nós precisamos e nós não temos. Os institutos podem tentar remediar isso, porque do mesmo jeito que eu tento remediar isso lá no meu curso de pós-graduação, eu tenho aula todo semestre é exagero, eu tenho um na graduação e um na pós, sobre método científico. A gente aprende a redação científica, a gente aprende a botar objetivo, problema, mas a gente não sabe construir um pensamento científico para chegar num problema, numa hipótese, num objetivo científico, para escolher uma metodologia. O Instituto precisa disso. Diga, Patrícia, falei demais, né? Desculpa. Você está sem microfone de novo. Nosso tempo... Aliás, gente... Eu não tenho problema, viu? Eu fico aqui até 1h da manhã. Um Mentiroso Honesto está na Prime Video. Ah, maravilha! Que filme bom! É orgástico esse filme. Eu tenho mais 2 perguntas, eu vou fazer as 2, e daí a gente vai encerrar. Mas vamos lá. Eu posso encerrar lendo aquela frase do Cia Mayer? Pode, Ótimo, pode. obrigado. Vamos lá. Paloma Oliveto, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Amélia, tá. A Paloma Oliveto diz o seguinte... Eu acho que eu conheço a irmã dela. Eu acho que eu conheço a irmã dela. A irmã dela acho que trabalha no ICMBio, Paloma Oliveto. Eu acho que é ela. Bom, desculpa, continua, Patrícia. Não sou psicóloga, nem tenho formação junguiana. Sou jornalista científica e muito curiosa. Fiz um curso de introdução aos fundamentos junguianos e, especialmente na aula de sincronicidade, fui massacrada pelos colegas. Quero só agradecer a aula muito enriquecedora do Cláudio, que conseguiu elegantemente apontar os devaneios não só de junguianos, mas de freudianos lacanianos. Parece que discordar de pessoas que têm esses pensadores como praticamente gurus é se admitir um ignorante. Ver uma pessoa tão qualificada fazendo essas observações me dá um grande alívio. Olha que delícia de elogio, Cláudio. Nunca te vi, sempre te amei. Como é que é o nome dela? Ela diz que sim, sou irmã da Fernanda. Ah, viu só? Agora, o Daniel Cândido diz o seguinte: professor Cláudio, parece que uma proposta transdisciplinar, sem perder os objetivos da psicologia analítica, poderia ser um caminho saudável para embasar pesquisas científicas no campo. Você citou vários estudos que podem ser uma base para essa atualização. Muito do que Jung não deu conta de avançar, outros fizeram e assim vice-versa. Agora é construir as pontas, como você já falou em outros momentos. Obrigado pelas reflexões. Muito obrigado, Daniel. E eu acho que tem um caminho que a gente pode explorar dentro do universo da cultura, que eu não mencionei aqui porque ia fugir ao assunto, que é a hipótese memética do Daniel... o escritor do Gênio Egoísta, esqueci o nome dele agora. Ele faz a hipótese de que a cultura se propague de uma forma muito semelhante aos genes. Ele cria o conceito de meme, que não é um meme de piadinha na internet. A perspectiva de o que ele chama de darwinismo universal, né, que não tem nada a ver com o darwinismo social, a sobrevivência do mais apto, não tem nada a ver com isso, é uma hipótese que mereceria ser explorada. Muito dos conceitos junguianos, inclusive a noção de complexos, pode ser abordada a partir da perspectiva da memética, do gênio egoísta lá, esqueci o nome. Dawkins. Richard Dawkins, isso. Eu misturei com o Daniel Dennett, né, que é o cara que pegou a ideia do Dawkins. Perfeito, obrigado. Muito bom. Cláudio, eu queria, antes de você fazer a passagem do Chandassani, até porque, né, gente, fiquem aí que nós temos que descontar o tempo do xixi, né? Acho justo, né?
Obrigado, gente, desculpa. Cláudio, vou te falar, sinceramente, esta passagem só engrandeceu a sua pessoa, viu. Muito Mas obrigado. vamos lá. Até esqueci, bom, o que eu ia te falar é o seguinte, uma vez, o que é muito comum, um analista junguiano e um psicanalista, eu já ouvi isso dos 2, tá. Ao serem questionados sobre a teoria não ser comprovada cientificamente, eles respondem da seguinte maneira: "A prática clínica é um saber, não é uma ciência". O Uhum. Você acha que essa afirmação encerra a nossa conversa da forma mais, negacionista possível? Eu acho. Essa é a desculpa do Leão da Montanha, né? Fuga pela direita, fuga é um desenho da Hanna-Barbera, só as pessoas velhas como eu se lembram. Não é o seu caso, você viu porque um tio mais velho contou para você. Foi. O que que acontece? Isso tira o nosso foco da questão fundamental. O que baseia a minha experiência? Eu uso um exemplo muito bacana, por exemplo, quando você pensa nas culturas tradicionais. Na UFMG, a UFMG das universidades brasileiras é uma que tem um grupo muito forte trabalhando com saberes tradicionais. Então, frequentemente, a gente inclusive oferece título de doutor honoris causa a personagens, a mestres ceramistas, a pessoas que trabalham com medicinas tradicionais, a mestres de capoeira. Uma coisa é eu reconhecer o saber ancestral. Outra coisa é eu dizer que tudo que há nele é válido e tudo que há nele tem uma eficiência e uma eficácia. E dizer que aquilo que tem a eficácia é por causa daqueles motivos. Então, uma pessoa que trabalha com a medicina tradicional pode usar determinada substância, por exemplo, um psicodélico, que tem um efeito extremamente relevante, né. Vamos pensar no cogumelo, né, os cogumelos chamados psicodélicos. Né. Ele tem um efeito já estudado que tem a ver com uma teoria que é do cérebro entrópico. Então, eu estou preso numa uma rotina obsessiva, uma rotina ansiosa, não consigo sair dali. O que, que o psicodélico faz? Ele promove um curto-circuito, ativa várias áreas, mistura isso tudo. Então, é como se eu tivesse uma gaveta agarrada com alguma coisa bloqueando, eu não consigo sair dali, eu balanço a gaveta, as coisas se movimentam, a gaveta abre, e aí eu tenho que reorganizar isso. Nesse processo eu melhoro. Né? Então, isso é uma explicação que vem de estudos com imaginamento cerebral, com centenas, com milhares de pessoas. Eu posso dizer, a droga psicodélica funciona porque ela aciona espíritos. Veja, parte do conhecimento tradicional é extremamente importante. A droga psicodélica funciona. Há pessoas que se livram de ansiedade e depressão com uma, duas experiências com droga psicodélica, com experiência psicodélica, né, com uma substância psicodélica, e melhoram depois com um acompanhamento. Mas isso não quer dizer que sejam os espíritos, o mescalito do Dom Juan Matos, do Carlos Castaneda, que tenha agido ali. Né? Existe uma diferença entre as questões. E eu acho que a psicoterapia muitas vezes se lança à mão disso. É uma arte, é uma. Como é que é a expressão que você usou? É um saber. Um saber. É um saber. Agora, o que faz esse saber funcionar é o quê? Né? E eu acho que não há problema se indagar sobre isso. Pode ser um saber. Agora, por exemplo, tem coisas fantásticas da medicina ayurvédica que funcionam. Por exemplo, você fazer lota, limpar o seu nariz na sinusite, funciona espetacularmente. Tem um mecanismo bacana. Agora, de repente, tem alguns tratamentos da medicina antroposófica, perdi mais 15 amigos agora, né, que a antroposófica não, a medicina ayurvédica, que não tem o menor sentido. Né? E isso não é desrespeito com os indianos. Aliás, eu descobri que eu tenho 0,5 de genes, né, da península da Índia. Eu tenho ancestrais, então eu falo com lugar. Né? Hoje em dia as pessoas questionam quem não fala, quem não tem lugar. Eu tenho lugar de fala, eu tenho 0,5% de ancestrais indianos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? A gente dá substância para as coisas. Isso não resolve o questionamento. Eu respeito, funciona. Eu já me livrei de uma dor muito forte com uma massagem chinesa, tuiná. Eu entrei torto, saí andando. Agora, será que são os meridianos de acupuntura que fizeram melhorar? Ou será que é a manipulação dos músculos, é o relaxamento, o rapó de 1 hora que eu tive com o sujeito conversando comigo enquanto fazia massagem?
né? Tem muita coisa envolvida. Muito bem, então vamos ao texto. Por favor, me perdoem por prender vocês a meus óculos, que eu sou uma pessoa velha. Na realidade, são 2 parágrafos, um nessa página, um na outra, mas é pouquinha coisa. Está no finalzinho do Sonu lá, do Jung e a Construção da Psicologia Moderna. 371 é a página. Um dos principais mobilizadores do Instituto Jung, C.A. Meyer, autor desse livro maravilhoso que eu recomendo, né, O Inconsciente e as Suas Manifestações Empíricas, tinha efetivamente concebido aquela instituição como um centro de pesquisas. Ele foi o primeiro presidente do Instituto. Em sua fala de abertura do Instituto, em outubro, disse que, abre aspas, não pode haver um curso de treinamento para analistas, pois o desenvolvimento dos analistas junguianos deve continuar aberto à integração do indivíduo. Nosso movimento é ainda muito jovem e precisa de ajuda externa na forma de palestras proferidas por especialistas de diversos campos. Meyer, fecha aspas, Meyer opunha-se vigorosamente a tornar-se uma, abre aspas, linha de produção de analistas para uso imediato. No entanto, foi derrotado por outros membros da curadoria. Ele lembrava que, no decorrer do tempo, acabei percebendo que aquelas pessoas não estavam interessadas em mais nada. Queriam ter seus próprios analisandos. A pesquisa e o intercâmbio com outros psicólogos não eram importantes. Toda vez que eu fazia uma tentativa de levar alguém que não fosse da turma dos junguianos e vinha de uma área totalmente diferente, diziam, ora, Maier, mas que resistência contra Jung. Então, finalmente, desisti. É difícil não se dar grande valor às consequências dessa mudança de ênfase. De acordo com Jean Nemchi, Wolfgang Pauli, um dos fundadores do Instituto, abre aspas, tinha esperado que as pessoas ali coletassem sonhos arquetípicos e fizessem análises deles. Quando descobriu que ninguém conhecia a metodologia científica ou se importava com ela, ele renunciou. Após a morte de Pauli, Carrie Bynes escreveu para Jung a respeito de Pauli, abre aspas, ele pensava que os médicos prejudicavam os sonhos dos pacientes que atendiam e sugeriu que muitos dos sonhos de pessoas que não estavam em análise deveriam ser coletados e, então, saberíamos que o inconsciente estava tentando nos dizer. Para Pauli, portanto, a psicologia complexa precisava utilizar métodos estatísticos e matemáticos para validar seus dados. Somente dessa maneira é que seria possível uma cooperação interdisciplinar com as ciências naturais. Gente, falei demais. Perdão. Muito obrigado Cláudio, pela oportunidade. olha, muito obrigada. Tenho certeza que você trouxe muita reflexão, deve ter ganhado aí alguns inimigos, é assim mesmo. Eu também sou dessa turma. Eu falo que quando as pessoas vêm me procurar para fazer supervisão, e graças a Deus tenho muitos supervisionantes, eu falo: olha, não trabalho com amplificação, não trabalho com selfie, e temos a nossa turma, e vamos explicando por que não trabalhamos dessa forma. Não falamos do selfie. Que bom, que bom. Vamos ver. Olha, eu Ah, eu prometo já para tinha você, evocado um Damásio aqui. Que para, pena. Da para, próxima a quem, gente fala do para quem Damásio e o ainda selfie. está aqui, é que esse semestre as minhas lives já estão agendadas. O ano que vem, Cláudio, nós vamos fazer uma live só sobre o si mesmo. Ah, podemos. Aí eu tenho que estudar. Eu vou me preparar para isso. Vamos combinar uma live Vamos, sobre, vamos. sobre o Já tem até selfie? nome, a live do selfie. Isso, isso. Gente, muito obrigado, Cláudio, muito, muito obrigada, foi ótimo. Descansem, aproveitem o final de semana, Semana que vem e tem feriado. semana que vem tem feriado, e fiquem aí com todas as provocações que o Cláudio trouxe para a gente hoje.
tá Gente, bom? muito obrigado. Depois, se puder copiar os comentários das pessoas para mim, Patrícia, me mandar, se houver possibilidade, eu gostaria muito de ler. E, gente, se quiserem, manda e-mail, me xinga, pode xingar. O claudio.paixao02 No no Instagram. Instagram, é fácil de me achar, né? E o resto dos coisas, procura lá, Gedai, Gedii, né? Imaginário FMG na internet, a página está desatualizada há 2 anos do grupo de pesquisa, mas a gente tem muita novidade, a gente vai atualizar em breve. Legal. Cláudio, muito obrigada. Gente, a live vai para o YouTube, vai para o site do Yes. IJUSP, para quem quiser divulgar, assistir de novo, tirar dúvidas, se perdeu alguma coisa, vai estar lá, tá bom? Muito obrigado. Bom demais te ver e ver todo mundo que eu não vi, mas eu li. Beijo, gente. Obrigada, viu?